Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos durante essa semana nos preparando para Pentecostes, um tempo novo na vida da igreja. Pentecostes é o momento em que Jesus derrama sobre todos nós o seu Espírito. E o Espírito de Jesus é que mantém a igreja no caminho. É o que mantém a igreja na sua fidelidade. Sem o Espírito, a igreja seria apenas um grupo social. Mas com o Espírito, a igreja se transforma numa família espiritual. Hoje, Jesus faz uma oração para os discípulos e para nós. Ele diz: Pai, não vos peço apenas por estes, mas peço por aqueles que irão acreditar. Irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus, ela nos deixa em plena sintonia com aquilo que Ele quer de nós. Ele quer que cresçamos na fé. Ele quer que experimentemos o amor de Deus da mesma maneira que Ele experimentou e do mesmo modo em que o amor de Deus conquistou o seu coração, o fez alcançar a ressurreição, que nós também alcancemos. Mas, para realizarmos esse processo de crescimento espiritual, nós precisamos cumprir aquilo que a oração da coleta hoje nos diz. Ela nos apresenta: Senhor, nós os pedimos que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons. Algo muito difícil é permitir que alguém nos transforme. Hoje nós podemos perceber isso quando somos exortados por um amigo, por um colega, por alguém que nós amamos. Nós sempre temos um pé atrás com aquele que nos corrige, porque nos sentimos diminuídos ao invés de nos sentirmos valorizados. A própria palavra de Deus diz: Deus só corrige aqueles que ama. Ou seja, se nós somos uma família no Espírito, todos e cada um tem o poder de correção sobre nós. Não porque a pessoa ganhou esse poder de Deus, mas nós damos esse poder à pessoa. A gente diz, trocando em miúdos: fulano, Bertano, eu te dou o poder de, pelo poder do Espírito, você me transformar, me fazer melhor, me tirar as arestas, revelar em mim a riqueza que eu tenho em meu coração. Mas nos tempos de hoje, nós já achamos que estamos prontos. Nós já achamos que já estamos encaminhados, que não precisamos ouvir, que não precisamos ser exortados. A própria palavra de Deus nos diz: no momento toda a correção, ela nos traz tristeza, ela nos traz incômodo, no momento. Mas depois nós vamos, através de uma sintonia com o Espírito, descobrindo a verdade que existe em nós e deixando com que o outro nos faça ser santos. Deus nos molda pelos outros. Quem vive sozinho, quem vive escondido, quem vive na sua vida sem ter relacionamento, dificilmente cresce.
Jesus diz isso através da palavra de hoje. Pai, eles não são do mundo. Por isso eu te peço que eles sejam transformados, que eles vejam a glória que o Senhor revelou em mim, para que eles permitam que a sua palavra os transforme. E isso nós rezamos na oração da coleta de hoje. Senhor, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons. Que dons são esses? Nós temos aqui hoje representados nesse Espírito Santo, tão bonito esses dons, o dom da sabedoria, o dom de, às vezes, calar no momento certo, falar na hora certa, saber guardar silêncio, mas também saber dizer o que é necessário. Sabedoria não significa conhecimento, ajuntamento de informação, mas significa permitir que Deus fale por nós. O dom do entendimento. Entender significa entrar dentro das coisas e ver o núcleo, ver o essencial. O entendimento só é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo olhe os outros com os olhos dele, não com os nossos. Até em relação a nós precisamos de entendimento. Depois nós temos o dom do conselho. Saber aconselhar as pessoas no caminho reto, descobrir que os outros necessitam que eu tenha um relacionamento com Deus tão forte que eu tenha autoridade sobre a vida dos outros. Várias vezes nós vemos no Evangelho as pessoas dizendo: Jesus ensina com autoridade. Ou seja, o que Ele fala conosco é capaz de fazer tremer as bases e os fundamentos da nossa vida. E nós somos capazes disso também. Mas só somos capazes disso se permitirmos que o Espírito Santo insufle em nós o dom do conselho. Não é falar demais, não é propor caminho para os outros apenas, mas é permitir que Deus fale ao outro através de nós. Depois nós temos o dom da fortaleza, esse dom que está faltando a nós. Hoje nós somos pessoas muito fracas, pessoas que se iludem muito facilmente, pessoas que desistem muito facilmente. E se nós não temos esse dom da fortaleza para enfrentar as dificuldades da nossa vida, nós não somos transformados. Nós não somos refeitos, revigorados, renovados. Percebem que é sempre um fazer de novo, um olhar de um outro jeito, um pensar de novo. Depois nós temos o dom da ciência, ou seja, a capacidade de discernir os espíritos que buscam o mal daqueles que buscam o bem. Discernir os espíritos que às vezes agem nos nossos meios para destruir o reino de Deus que está em nós. Precisamos do dom da ciência, uma inteligência infusa. Depois nós temos o dom da piedade. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, como falta piedade em nós. Às vezes, quando a gente está passando aqui, eu ando muito, eu vejo que as pessoas fazem em nome do Pai em frente à igreja, mas sem nenhuma piedade.
Eu vejo que as pessoas vêm diante da igreja, mas sem nenhuma piedade, não existe aquele sentimento de ajoelhar-se diante de Deus e de se curvar diante daquele que é tudo. Piedade vem de piedoso. Piedoso significa aquele que se deixa descobrir que é pó e que ao pó há de voltar. E que diante do Deus Todo-Poderoso, a piedade nos faz fazer uma reverência. Quantas vezes nós vamos fazer o em nome do Pai, não é? E porque nos falta piedade, a gente faz a cruz invertida em nós. Fazemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E beija a mão, não sei porquê. Isso é falta de piedade. Porque esse sinal nós fazemos em nome do Pai que nos cria, que está acima de nós, no início da nossa testa, em nome do Filho que foi gerado no ventre da Virgem Maria, e do Espírito Santo que nos protege de todos os lados. Mas a pressa é tanto, né? Que falta piedade, falta pegar um livro de oração, rezar. Falta tomar a palavra de Deus, rezar, o silêncio. E o pior, nos falta temor de Deus. Talvez esse seja o dom que mais nós precisamos para transformar-nos. Nós não tememos mais a Deus. E temor aqui não é medo de Deus, mas é respeito. O respeito por Deus, ele pode ser tido e feito através de diversas ações, mas quando nós nos consideramos maior do que Deus, nós perdemos o temor dele. Hoje, quem dentre nós tem medo de perder o céu e ganhar o inferno? Quantos de nós? Às vezes a gente nem acredita no inferno. Ou então a gente coloca como o inferno sendo esse mundo. Se esse mundo for inferno, Jesus Cristo, eu quero ficar aqui, não quero ir embora nunca. Vocês entendem como a gente está desviando dos dons? E como estamos desviando dos dons, nós não somos capazes de criar um coração que agrade a Deus. Um coração que agrade o Senhor, que sempre esteja junto dEle, que sempre busque o caminho dEle. E mais, nós, por não termos um coração que agrada a Deus, não conseguimos aceitar a Sua vontade na nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida é o quê? Que o pecador se converta e viva. Essa é a vontade de Deus, que sejamos felizes, que busquemos todos juntos construir nesse mundo um reino de paz, de justiça. Mas porque nos falta essa capacidade de permitir que os dons nos transformem, a gente não consegue aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, ela nos machuca, porque Deus nem sempre vai fazer aquilo que nós queremos. Deus sempre ouve as nossas preces, mas Ele nunca dá aquilo que a gente quer. Ele sempre nos concede aquilo que necessitamos. Dado que nós temos no Salmo, não desejo nem riqueza, nem pobreza, apenas o necessário para viver esse dia. Está traduzido no Pai Nosso com a oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O de amanhã é problema para depois, é o hoje. Vocês conseguem compreender, irmãos, como afastar-se de Deus, como afastar-se desse Jesus, não permitir que Jesus seja um em nós, nos faz viver uma vida
que parece ser santa, mas na verdade é simplesmente uma falsificação do próprio eu. Por que a gente não se aceita? Por que a gente tem tantos traumas nas nossas vidas? Por que as pessoas nos maltratam tanto? Porque a gente permite que os outros nos roubem de nós mesmos. Quem nunca leu aquele livro do padre Fábio de Mello, muito interessante, de vez em quando ele fala umas bobagens, mas ele tem algumas coisas que acerta. Aquele livro, Quem Me Roubou de Mim, excelente livro, para a gente meditar, para a gente rezar, para a gente poder descobrir o que tem roubado a mim de mim mesmo. E quando alguma coisa ou alguém me rouba de mim mesmo, eu sou solapado de Deus. Isso pode ser o dinheiro, isso pode ser sofrimento, isso pode ser um amor mal vivido, isso pode ser uma paixão mal curada, e N coisas. Que o Senhor hoje nos permita, irmãos e irmãs, a mim e a vocês, nos aproximar confiantes do trono da graça, para que, aproximando-nos do trono da graça, a gente seja capaz de conseguir alcançar o que Deus sonha para nós. É fácil? Não. É sofrido o caminho? Sim. É estreito, mas nos conduz uma alegria indizível, uma alegria impensável. No instante de silêncio, rezemos e peçamos ao Senhor: transforma, Jesus, meu modo de pensar, de agir. Me faz mergulhar na Tua palavra. Me encha com Teu Espírito, para que os 7 dons conquiste meu coração para Vós e me faça aceitar, sem nenhuma reserva, a Tua vontade. Somente a Tua vontade. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito